Olá pessoal, meu nome é Nayara Laura França, bem-vindo a este canal Comportavelmente. Se você gostou deste canal, se você gostar do assunto que hoje vai ser abordado, compartilhe, se inscreva nesse canal, faça com que esse canal seja conhecido a outras pessoas. Bom, o tema de hoje será traição. É um tema sugerido por uma das pessoas que estão inscritas no canal. Nós sabemos que é um tema complexo e delicado, né? E que nós não estamos prontos, não estamos preparados para lidar com uma traição, porque ninguém casa para ser traído ou se relaciona com uma pessoa, um vínculo de amizade para ser traído. Por isso, a traição ela é comparado ao sentimento de morte, é muito próximo do sentimento de morte, porque nós não estamos preparados para lidar com a morte. E ela também alcança, só perde para o nível de estresse, né, que gera para a morte. E aí ela me fez algumas perguntas e uma delas é: por que as pessoas traem? Pesquisas científicas relatam que algumas pessoas têm maior predisposição a trair, pessoas onde cresceram em um lar, onde vivenciaram um vínculo inseguro, né, foram privadas emocionalmente, onde acabaram vendo muitas discussões entre os seus pais, aonde um dos pais acabou traindo, ela tem uma propensão maior a trair. Por isso que nós vemos pessoas que casam uma vez, duas vezes, três vezes, é porque ela busca resolver, às vezes, conteúdos que foram deixados por conta de uma traição que começou lá na sua infância e ela acaba sabotando os seus relacionamentos atuais. Então ela tem uma compulsão à repetição de um padrão de comportamento, né? Uma mulher que ela às vezes teve um pai tirano, ela acaba casando com uma pessoa aonde é frio e é distante, ou seja, que ele perpetue uma privação emocional, né? Então, todos nós temos tendência a termos padrões de comportamento repetitivos, né? Que eles só vão ser resolvidos quando você começa a entender e colocar os pingos nos is para não repetir. Por que você se sabota? Né? Às vezes algumas pessoas não tiveram um pai presente, né? Então o que elas escolhem como parceiros? Às vezes também pessoas que são distantes, pessoas que não conseguem lhe auxiliar, pessoas que são egoístas para repetir esse sentimento de privação, de abandono emocional sofrido lá na infância. Então, muitas vezes, as pessoas crescem buscando esse sentimento parental e elas buscam isso nos relacionamentos, né? E muitas vezes elas acabam escolhendo para si pessoas que têm sim predisposição a trair. Quando nós falamos em traição, nós não podemos falar somente no ato sexual. Por exemplo, uma pessoa que ela se sensibiliza maior com a dor daqueles que estão fora da sua casa, é aquela pessoa que ela prioriza os que estão fora da sua casa, que consegue estar mais, que presta mais ajuda para aqueles que estão fora da sua casa, não deixa de exercer uma traição, né? Não deixa de ser considerado uma traição. Pessoas que ficam flertando com outras pessoas, porque isso faz bem ouvir elogios, que ficam ali alimentando sentimentos, não deixa de ser uma traição também.
Então, não necessariamente envolve o ato sexual. A segunda pergunta a qual ela me fez é como que nós superamos, né? Como que nós lidamos com a traição? Bom, primeiramente, nós vamos enfrentar um processo de luto, porque, como eu disse anteriormente, ninguém está preparado para lidar com isso. Então, a princípio, você vai ter um choque, você não vai acreditar que aquilo está ocorrendo com você. Depois você pode pensar o que eu poderia ter feito para evitar, até que você venha conseguir digerir toda essa situação e aceitar. Porém, algumas pessoas, elas não aceitam e elas ficam ali ressentindo aquela dor, né? E aí elas têm que começar a desenvolver um processo de perdão. Lembrando que o perdão, ele cura aquele que está liberando o perdão, porque senão ele fica ali ressentindo constantemente o mesmo fato, e isso sim pode gerar um adoecimento dessa pessoa emocional, físico, né? E nem em decorrência dela não ter conseguido elaborar essa traição. Muitas vezes quando alguém é traído, as pessoas sempre falam aquelas falas que não quer ouvir mais, não quero mais ouvir nada que você tenha a me dizer. Mas às vezes é importante você ouvir o que o outro tem a dizer, para você até entender quais foram as motivações internas dessa pessoa, o que levou ela a trair, para que você venha assim elaborar toda essa situação e se ver livre disso. Como eu estava falando anteriormente também, algumas pessoas têm algumas motivações internas que até elas não percebem, porque elas sabotam os seus relacionamentos. Então, é uma oportunidade de você entender isso para conseguir perdoar a pessoa, não necessariamente voltar a ter um relacionamento com essa pessoa, mas sim não ficar ali prendendo a sua energia de vida com essa pessoa por conta deste ocorrido que gera tanta dor, né, tanto desconforto, né? Então, você vai interromper o processo de dor quando você decide, porque perdoar é uma decisão, perdoar a pessoa que te feriu, né? E aí você pode começar a mudar os seus pensamentos, e aí você vai começar também a mexer na sua memória. Aquilo que está, às vezes, numa memória mais recente, você já não vai ficar acessando tão rapidamente, você vai começar a deixar toda essa situação no passado, né? Perdoar não é negar a dor e nem os sentimentos. Perdoar não é dar a outra face, né? Como muitas pessoas dizem, que quando eu dou a outra face, eu às vezes estou negando o que eu estou sentindo. E às vezes a gente sente raiva, ira, mágoa. Tudo isso deve ser levado em consideração e não negado, para que você venha sim se ver livre desse ressentimento, dessa dor que a traição lhe causou. Caso você fique negando, você vai demorar mais tempo para você superar isso, e você pode ficar fixado nisso, impedindo você também de usufruir de futuros relacionamentos, né? E aí você tem, às vezes você pode ter uma tendência também a ficar um pouco mais desconfiadas das pessoas em decorrência a isso. Ou seja, você sempre vai ter um medo em se envolver em relacionamentos, ou até envolve, mas não se entrega totalmente, e aí você também é privado de receber cuidados quando também a gente não se entrega. Bom, e ela também me fez uma outra pergunta, esse relacionamento vale a pena continuar, né, quando houve uma traição? As pesquisas científicas também falam que
Pessoas que traíram uma vez têm muito maior propensão de continuar atraindo. O que vai fazer com que essa pessoa interrompa esse ciclo de sabotagem, essa repetição de comportamento, é se ela decidir entender o que a motiva a trair. Nós sabemos que essa pessoa, ela tem prejuízos éticos e morais que não foram internalizados, né, dentro dela. E se isso não foi internalizado, é porque a família falhou de certo modo com isso, né? Então, às vezes a pessoa precisa passar por um processo de autoconhecimento para ela conseguir interromper todo esse ciclo, e às vezes ela não vai conseguir fazer isso sozinha, às vezes ela vai precisar de uma intervenção profissional para ela conseguir entender por que ela faz esse abandono emocional nas pessoas, porque às vezes ela também foi abandonada emocionalmente lá na sua infância e não foi suprida como deveria ter sido, né? Então ela cresce uma pessoa muito insegura, então é aquele velho ditado, né? Então antes que me abandone, eu abandono primeiro, né? Então mas essa resposta, se vale ou não a pena, a pessoa vai ter que construir e vai ter que ver também o quanto essa outra pessoa que traiu está disposta a se autorresponsabilizar por seu ato. Será que ela realmente está disposta a mudar alguma coisa? Porque não adianta reatar o vínculo, esse relacionamento, usando as mesmas estratégias. Essa pessoa está fazendo um movimento de mudança, essa pessoa quer sim entender os porquês de certas coisas, por que ela tem essa motivação interna dentro dela. Então, essa é uma resposta que as pessoas vão ter que construir, né? E como eu estava falando, porque geralmente essas pessoas tiveram algum problema familiar que não foi internalizado muito bem, leis, normas, regras, né? E às vezes também são pessoas que têm dificuldade também de lidar com frustração, né? São pessoas que não conseguem ser podadas, né? Não consegue também ser podada nos seus desejos. Então, tudo aquilo que ela pensa, ela logo quer fazer. Isso indica um grau de imaturidade dessa pessoa. Ela não consegue reprimir os seus desejos sexuais, os seus desejos de falar mal da outra pessoa, os seus desejos internos. Isso também indica um grau de imaturidade, né? E se vai existir um trauma, ela me perguntou isso. Se vai existir um trauma, só vai existir um trauma se você ficar fixado nessa situação. Algumas pessoas têm poder de resiliência. Isso não significa que você não sofra, que você não chore, que você não vivencie essa dor, mas que você tem uma capacidade interna de não ficar preso neste acontecimento por muito tempo. É normal que você fique por algum período de tempo, mas não por muito tempo. Então você tem que vivenciar esse rompimento, esse luto, mas você tem que fazer movimentos internos de querer sair e descobrir e ver que a vida continua apesar de tudo, né? Não significa que você não sofra, né? E uma dica que nós não venhamos buscar relações. Muitas vezes as pessoas têm também um imã para atrair pessoas que são infiéis. Por quê? Porque às vezes nós estamos buscando a metade da laranja, a tampa da panela, né? Ou isso indica que você é uma pessoa que não se sente completa, que você tem um vazio interno e você cria uma expectativa muito alta que alguém vai suprir esse vazio interno que você tem. E isso é fugir da realidade, porque ninguém tem o poder de suprir
lacunas deixados por outras pessoas. Ninguém é um tapa-buraco na vida de outras pessoas. E aí é você que tem que decidir se valorizar, né? Buscar meios para trazer bem-estar a você, independentemente só da relação, não dependendo só de uma relação afetiva com a outra pessoa, né? Porque senão você também se torna uma pessoa dependente emocional e isso também não é bom, isso gera dor. Tá bom? Então, se vocês gostou desse vídeo, novamente curta e compartilhe e deixe sugestões para novos temas, tá bom? Até mais!